Eu queria falar também, Gani, teve aí a inflação anual ao consumidor, CPI, na zona do euro, que subiu para 10% em setembro, de acordo com a estimativa divulgada hoje pelo Eurostat, que é o escritório de estatísticas da União Europeia. E em agosto, deixa eu colocar aqui, em agosto a taxa anualizada foi de 9,1%, a variação mensal foi estimada em 1,2%. Deixa eu ver aqui que apagou tudo ali na frente. A variação dos preços superou as estimativas do mercado. O consenso previa uma inflação anualizada de 9,7%. E entre os principais componentes da inflação na região, destaque continua com os preços de energia, que subiram 40,8% em setembro, ante o mesmo mês de 2021, seguido de alimento, álcool, tabaco, bens industriais não energéticos e serviços. Preços de energia, então, Gani, subiram assim absurdamente, né? Conforme o esperado. Veja, a questão energética na Europa é um grande problema porque é um choque de oferta. E aí, esse choque de oferta significa o seguinte, né? Por conta do conflito Rússia e Ucrânia, Morales, não chega energia, não tem energia na Europa e quando chega é muito pouco, a energia está restrita. E aí que é o grande problema. Por quê? Porque a política monetária não faz o menor efeito. Você pode botar os juros a 5, a 10, a 20, zero. Você não vai produzir mais energia. Então esse é um grande problema. Segundo problema, mas então vamos deixar a política monetária, os juros a zero? Não, porque também tem inflação ligado à demanda. Por quê? Porque colocar os juros a zero durante muito tempo, até negativo em algumas linhas, né? Então se você colocasse dinheiro no banco, você está perdendo. Ia resgatar menos. Então isso para estimular o consumo, estimular o crédito. Muito bem. Qual é o problema disso? O problema é que quando a taxa de juros está muito baixa, a taxa de juros é o preço do dinheiro, tá? Então a taxa de juros baixa significa que tem mais dinheiro disponível para os bancos e os bancos estão emprestando mais esse dinheiro via os canais de crédito a taxas menores. Então, isso fomentou uma demanda, principalmente no setor de serviços. E aí uma demanda reprimida por conta da pandemia, teve lockdowns bastante severos na Europa e tal, então o pessoal sai para consumir e turbinado com crédito. E aí? Aí pega na inflação. Então, o que é difícil hoje para a Europa é que ela tem que lidar com duas situações. A primeira situação é uma demanda reprimida e turbinada pela expansão monetária, né, por esse crédito abundante, e isso tem um impacto sobre o preço, e aí a taxa de juros é um bom remédio. Mas, por outro lado, a taxa de juros não tem o menor efeito na inflação, que é ocasionada pela energia. Aonde a taxa de juros teria um efeito? Nos efeitos secundários, entendeu? O que seriam os efeitos secundários? Seria assim, tudo você depende de energia. Então, as empresas vão produzir mais, as pessoas vão consumir mais, produzir mais, tudo você está gastando mais energia, invariavelmente, tá? Então, o que você vai fazer? Você usa a política monetária para esfriar o consumo e esfriar os investimentos das empresas, né? Esfriar a demanda para consumir menos energia, entendeu? E aí diminui o consumo de energia. Então é um efeito secundário, mas não é um efeito primário. Então esse que é o grande problema hoje da Europa, não é uma situação fácil para lidar com a inflação lá, né? Boa. Fora a dificuldade de crescimento, se subir taxa de juros afeta crescimento. Antes da gente chamar a nossa convidada, que já está aguardando, eu só queria fazer uma pergunta aqui, Gani, com relação ao nosso mercado financeiro. Se possível, pessoal, colocar o Profit aí na tela, mas queria que você só desse uma olhada aí, Gani, situação. Do 6,88%, Vale subindo, Americana subindo, enfim, Petri 4, Petrobras aqui, Lojas Renner, Edux, Alpargatas, Azul, caindo mesmo só Carrefour, Sul América, Reddor, BRF, Açaí, enfim. Minha pergunta é mais para saber o que está acontecendo com o mercado hoje. A gente está vendo aí a situação das eleições já mexendo com o mercado financeiro nesse último dia útil, né, antes das eleições, né?
Olha, talvez, né? Porque eu até estava dando uma olhada lá fora, e lá fora você tem o Profit aí da Nelogic, que é muito mais atualizado e mais rápido do que o meu, mas as bolsas lá fora estão em ligeira queda, certo? Corrige? Tá correto isso daí? Isso. Tá em ligeira queda. Então, não significa que é uma melhora do humor lá fora, não, tá? Como é que eu estou vendo esse movimento de hoje? Talvez, com todo esse cenário político, o mercado acredita no segundo turno, e isso o mercado gosta, tá? Então, tendo esse segundo turno. Por quê? Porque significa que o presidente, que quem quer que ganhe, não sai, quem ganha no primeiro turno acaba saindo muito fortalecido, né? E aí, fortalecido significa que você pode colocar algumas medidas mais populistas, tem apoio, né, para medidas mais populistas, e o mercado não gosta disso. Eu acho que o segundo turno é um freio, né? Se é uma votação mais apertada, significa que o presidente acaba chegando mais enfraquecido, e o mercado gosta disso porque acaba sendo um presidente talvez com um pouco mais de pé no chão. Então pode ser que seja esse o movimento, seja ditado por expectativa política, ou também porque a Bolsa sofreu uma forte correção e representou uma oportunidade de compra, sendo que alguns fundamentos aqui da economia brasileira não mudaram. E aí a gente vê uma forte alta nas empresas de varejo, que significa, olha, para o ano que vem, inflação controlada e queda de juros. Isso significa que as empresas de varejo podem performar bem. Então, oportunidade de compra porque elas estão baratas, e ficaram baratas esses dias porque sofreram correção. Boa! Valeu, Gani. Vamos chamar agora então a nossa convidada, que é a Denilde Roushacker. Ela é cientista política e também professora do curso de Relações Internacionais da ESPM, já está aqui com a gente ao vivo. Oi, Denilde, seja muito bem-vinda. Boa tarde para você. Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite. A gente que agradece aqui a sua participação. Denilde, eu queria... A gente vai discutir um pouquinho sobre a eleição em si, um pouquinho do formato dela, como que as pessoas devem se preocupar com a eleição em si, mas é claro, vai acabar surgindo aí o assunto do debate de ontem, porque ele foi acalorado. Mas eu queria... A minha primeira pergunta é a seguinte: vamos supor que eu esteja revoltado com essa eleição, não quero saber de Lula, Bolsonaro, de Simone Tebet, de Ciro, enfim, eu não quero saber de nenhum deles e resolvo votar nulo. A grande pergunta que se faz é se esse voto que, vamos dizer assim, eu estou anulando, ele vai para algum candidato. Porque muita gente chega nessa época do ano e resolve fazer aquela série de fake news. Ah, não, se você votar nulo, não se preocupa que vai para o candidato X. E isso as pessoas têm muito na cabeça. Isso funciona na prática ou não tem nada a ver? Bom, boa tarde novamente. Boa tarde. Não tem nada a ver. O processo, na verdade, é considerado os votos válidos, né, para os candidatos. Então, o eleitor tem aí uma ação possível, que é não votar branco, né, se abster, né, se ele não quiser. Então o voto é considerado inválido. Né, então, ele não tem como votar e ser computado para nenhum candidato. O que acontece é que quando a gente retira os votos que não são válidos, né, os votos, retira as pessoas que não compareceram, e aqueles que votaram, que não se posicionaram em nenhum candidato, né, que expressaram como voto em branco, esse cálculo muda, né? Então, por isso que as pesquisas sempre mostram as intenções de voto, considerando as pessoas que estão indecisas, as pessoas que vão votar branco nulo, ou que não sabem se vão comparecer ou não, que aí é um total, e depois a gente faz o cálculo, tirando esses votos que são chamados não votos, né? Que são os votos inválidos.
E por isso que dá essa confusão, porque as pessoas falam assim, mas isso entra no cômputo. De fato, quando a gente faz recalcula, obviamente o candidato que está melhor posicionado pode ser que com os votos válidos, e aí ele vai ter suficiente votos para vencer na eleição no primeiro turno. Porque aí o primeiro turno ele tem que ter mais, 50% ou mais, do que a soma de todos os outros votos válidos. Então parece confuso, né, quando a gente explica, mas a pessoa ela tem todo o direito de não participar. Acho que a gente está numa democracia em que a democracia permite você participar ou não, mas saiba que no cálculo a sua não participação vai significar que você vai que tem aí um impacto no resultado no final. Mas então acho que essa que é a grande dificuldade para as pessoas entenderem. Mas ela você não transfere esse voto para nenhum candidato. Simplesmente você recalcula, desconsiderando os votos que não foram válidos. Legal, boa. Obrigado aí pela resposta, que isso primeiro já elimina uma fake news boa de eleição.